Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa BioFlow 3Ps. Aqui nós conversamos sobre como atingir os 3 Ps da felicidade: paz, propósito e prosperidade. Meu nome é Walter Cossia e o tema de hoje é a candidata à palavra do ano 2021, definhamento. Num artigo do New York Times, agora em abril, o psicólogo americano Adam Grant chocou todo mundo ao definir com clareza e muitos detalhes qual é a emoção dominante neste ano de 2021. Mais que isso, o artigo dele conseguiu descrever numa única palavra um sentimento coletivo que estava meio solto, desconexo, com várias possíveis explicações. E essa palavra é definhamento. E o que é a sensação de estar definhando? Os psicólogos dizem que é como um sentimento de estagnação e de vazio, mas que não chega a ser uma depressão. Fica no meio do caminho entre o bem-estar e a depressão. É uma espécie de nada. Nem a perspectiva da vacina está tirando as pessoas desse estado de abatimento crônico em que estamos vivendo. Então imagina, se nem a vacina está nos motivando, o que será que vai nos motivar? Ou em outras palavras, o que é que nos faz definhar? A verdade é que todos temos dentro de nós tanto um impulso de viver, um impulso de vida, quanto um impulso de não viver, um impulso de morte, de deixar quieto, de largar. E se nós estamos vivos até hoje, é porque o nosso impulso de viver, durante toda a nossa vida, foi maior que o nosso impulso de não viver. Se estamos vivos, é porque sempre este impulso de viver se impôs. Porque, em geral, todos queremos viver. Porque, em geral, todos gostamos de viver. Nos tirou muito, mas muito do que alimenta esse impulso de viver. Estamos muitas vezes sem poder chegar perto das pessoas que amamos. Quantos namoros, amizades viraram virtuais, sem troca de afeto, de carinho, de abraço? Muitos negócios estão impedidos de prosperar. Não podemos viajar, não podemos praticar esportes. Tudo que nós tanto gostávamos, passear, ir ao cinema, dançar, enfim. Muito daquilo que alimenta nosso impulso de viver, que são manifestações concretíssimas do viver, tudo isso simplesmente não está sendo possível. Fomos completamente tolhidos no nosso exercício de viver. Já no extremo oposto, nosso impulso de não viver, ele está sendo constantemente alimentado por tantas informações negativas que são pesadas. Os noticiários falam de morte, números e mais números alarmantes sobre a doença, infectados, pessoas sofrendo por dias, assim, morrendo nas UTIs, todo dia isso, por mais de um ano. O pavor de pegar a doença maltrata muita gente. Só de imaginar a hipótese e com medo de morrer, eles vão deixando de viver. Muitas pessoas estão sofrendo de uma solidão profunda, outras apavoradas, vendo seus negócios minguarem, com a ameaça de um futuro com grande escassez. Medo, 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 medo por todos os lados. E o medo é um dos maiores incentivadores do impulso de não viver. Medo provoca diminuição da imunidade física e reduz a nossa alegria. Então, mesmo estando saudáveis, vivemos com nosso impulso de viver tolhido e com nosso impulso de não viver aumentado, vivendo demasiadamente no medo e na tristeza de toda essa situação. Só que tem mais. O diferente desta situação é que vivemos principalmente o medo desde uma virtualidade, ou seja, vivemos como se estivéssemos na frente de um leão bem perigoso, paralisados, mas sem a presença efetiva ou visível do leão. Pelo menos os que não fomos contagiados, mas que, ao mesmo tempo, complica nosso dia a dia e nos traz uma ideia de um futuro incerto. Essa paralisação que vivemos sem ver o leão na nossa frente, essa banalização da morte nos noticiários todos os dias e, ao mesmo tempo, a necessidade que temos de continuar vivendo a nossa vida, continuar trabalhando, continuar ganhando nosso dinheiro, criando os filhos, mesmo com todo o medo e a tristeza envolvidos nesta situação. Tudo isso nos levou a um estado de obrigação de fazer o que precisamos, não apenas com o medo ou com uma tristeza embutidas, mas também com a desesperança de não ter nenhuma certeza do futuro, sem expectativas otimistas sobre em que vai dar tudo o que estamos fazendo hoje. Expectativas que em outros tempos nutririam nossos planos, nos incentivariam muito a continuar. Expectativas que hoje quase não existem. Estamos produzindo, estamos apenas indo de maneira meio automática para um lugar que nem sabemos onde é, indo para um futuro líquido, incerto e sem nenhuma certeza de que será bom para nós ou para a nossa família.
Para podermos nos manter saudáveis, mantendo nosso impulso de viver maior do que nosso impulso de não viver, precisamos urgentemente dar o primeiro passo, que é aprender a lidar com as emoções de medo e emoções de tristeza que permeiam nossas vidas neste momento. Porque viver paralisados, principalmente pelo medo, nos gera, primeiro, um abatimento, depois, definhamento e, por tabela, infelicidade. E como funciona o medo inconsciente que paralisa? Nossas emoções, em geral, são essencialmente inconscientes. Claro que muitas vezes somos, sim, conscientes dos medos, dos sentimentos de raiva, da tristeza que sentimos, quando estas emoções são efetivamente percebidas, conscientes. Em BioFlow, chamamos elas de sentimentos. Mas nosso foco na aula de hoje não são os sentimentos, são as emoções não conscientes. As emoções que vivemos e não percebemos. Emoções que impactam nossa vida sem que nos demos conta. Então, eu vou falar um pouquinho mais da origem destas emoções. Nossas emoções são resultado de um aprendizado inconsciente que fizemos em algum momento lá atrás. Este aprendizado pode ser tanto nesta vida, por meio de nossas experiências vividas, quanto dos aprendizados instintivos que nossa espécie humana fez ao longo da história. As emoções nos levam a comportamentos inconscientes que um dia, lá atrás, aprendimos que eram a melhor resposta para uma determinada situação que vivemos lá atrás. E que então, como se trata de um aprendizado, nós continuamos executando e executando, como se fosse um software automático. Mesmo que hoje já não sejamos mais aquela versão de nós mesmos que viveu aquela experiência lá atrás. Nós mudamos como pessoas, crescemos, nos desenvolvemos e provavelmente também a situação na que aprendemos aquilo também mudou, deixando desajustados alguns desses aprendizados, alguns desses softwares automáticos de resposta que são as nossas emoções. As emoções são, então, a parte visível de um mecanismo interno sofisticadíssimo que processa a memória de situações vividas no passado, gerando, como disse antes, um comportamento automático de resposta, seja no nível físico, emocional ou mental. Como exemplo deste processo, vou trazer aquele ditado popular que diz: quem se queima com leite sopra até iogurte, do qual tem algumas variações como quem se queima com leite tem medo de água fria, ou quem se queima com leite vê uma vaca e chora, etc. Estes ditados populares têm como denominador comum o fato de que, havendo um evento traumático antigo, nós desenvolvemos um padrão de reação automático de resposta, uma resposta emocional inconsciente e automática que tende a nos proteger do mesmo perigo no futuro. Isso é muito bom para nunca mais nos queimarmos com leite, mas gera um comportamento não adequado quando esse perigo não exista, como no caso de soprar iogurte. Então, assim, na verdade, é meio impossível ignorar estes aprendizados, é impossível ignorar estes softwares automáticos que funcionam dentro da gente. Não temos como evitar sentir estas emoções e nem evitar ter estes comportamentos automáticos, estas respostas aprendidas em eventos traumáticos do passado. Se um dia nos queimamos com leite, pode acontecer que ao chegarmos perto de uma caneca com um líquido branco que pareça leite, possamos ter o receio de nos queimarmos. Não poderemos evitar isso se nos queimamos lá atrás. Agora, quem quiser saber mais sobre isto, tem uma aula minha chamada Como se livrar de crenças limitantes. O vídeo desta aula está no canal, você pode procurar. Então, continuando. Todos temos emoções deste tipo. Se estamos vivos, fomos criando ao longo da nossa história emoções e comportamentos automáticos de respostas deste tipo. Algumas conscientes e outras não percebidas. Desenvolver emoções é inerente ao nosso crescimento como pessoas. O autoconhecimento, afinal, tem muito a ver com quanto sabemos de nós e de como funcionamos. Como funciona isso que algumas pessoas chamam de voz ou de mão interna que nos conduz, que conduz nossos comportamentos de maneira inconsciente, seguindo crenças e aprendizados inconscientes que podem ser muito bons, muito úteis em muitos casos, ou muito ruins quanto mal aplicados. O importante é a gente aplicar isto conscientemente. Dependendo das crenças e aprendizados que fomos acumulando ao longo da nossa vida, essa voz ou mão interna pode nos conduzir a julgamentos ou comportamentos que podem estar totalmente desajustados à nossa realidade de hoje. E nesse caso, nós não estaremos à altura dos acontecimentos. Nosso comportamento não estará à altura dos acontecimentos, porque é automático. Nosso caminhar pela vida até hoje foi fazendo a gente aprender tanto das experiências boas, quanto também das ruins que vivemos no passado. E o pior, ou melhor, dependendo do caso, é que a forma como processamos essas experiências no passado nos leva a desenvolver modelos para realizar nossas coisas no presente. E isso é muito doido, porque nos faz repetir as coisas sempre da mesma maneira.
Isso faz com que a gente viva em ciclos repetitivos, tanto nas coisas boas quanto nas coisas ruins. Por isso, podemos reconhecer em todos nós certas maneiras de ser. Assim, maneiras de ser de cada um, que se perpetuam pela vida inteira. Não tem isso assim de fulano é desse jeito, cicrano é daquele outro jeito. Isto é, nossa forma de agir sempre igual determina até uma maneira de ser, porque é muito difícil mudar. E todo mundo percebe isso do lado de fora. Por exemplo, tem gente que sempre chega atrasado nos lugares e não consegue melhorar essa atitude, mesmo querendo mudá-la, mesmo podendo estar desconfortável com essa maneira de ser e não querer ser mais assim. Também é muito comum aquele padrão de pessoa que ganha muito dinheiro, depois perde muito, depois ganha novamente e volta a perder. Ou gente, por exemplo, que não consegue ficar muito tempo num relacionamento, vive pulando de galho em galho. Cada um tem os seus padrões, em geral inconscientes. Padrões de comportamento ou padrões de resposta às situações da vida, originados em experiências aprendizados do passado. Formas repetitivas de fazer as coisas. É aquela vozinha ou mão interna que nos conduz, nada mais é do que a expressão interna desses padrões. É como se essa voz repetisse constantemente dentro de nós que as coisas sempre foram assim e assim funcionaram bem para nós. Então, por que mudar? Nos mantendo, dessa maneira, aprisionados naquele roteiro de vida, naquele mesmo roteiro de vida, do qual podemos sim gostar de muitas coisas, mas com certeza queremos mudar algumas, ou várias coisas, para parar de seguir sempre o mesmo modelo e podermos, assim, conseguir ser a versão que nós gostaríamos de nós mesmos, e não aquela que herdamos. Nosso grande desafio, então, é identificar e tomar ciência destes mandatos internos inconscientes, entender como funcionam, qual é a sequência que eles seguem e decodificá-la. Imagina, por exemplo, uma pessoa que tem problemas para se posicionar, para falar, para dizer a que veio nas reuniões de trabalho, por exemplo, e fica acanhada de falar dos seus projetos ou ideias. Ela não consegue expressar todo o seu potencial, porque lá atrás, quando era criança, hipoteticamente, seus pais a reprimiram muito e até a castigaram quando falava, quando ela se manifestava. Então, essa criança aprendeu que para se dar bem, era melhor ficar calada. Aprendizado este que o seu adulto repete inconscientemente, até hoje, sem conseguir se livrar dele. Muitas vezes nem percebendo como acontece. Esta pessoa precisaria primeiro perceber esse impacto negativo para depois tentar refazer esse aprendizado, ressignificar sua relação com a autoridade, refazendo internamente a relação com os seus pais, de maneira que consiga expressar todo o seu potencial sem medo. Para não se deixar paralisar pelo medo, nós precisamos tomar consciência da origem deste medo, para assim poder separar o joio do trigo, tentando preservar apenas os comportamentos que ainda são bons para nós hoje, neutralizando os aprendizados decorrentes daquelas experiências que hoje já não cabem mais, que hoje já não são mais válidas, porque nossos recursos mudaram, porque hoje somos pessoas com mais recursos e não temos como vivenciar a vida do mesmo jeito que a vivenciamos, por exemplo, quando crianças. E tudo isto é perfeitamente possível quando nós nos decidimos a fazê-lo. Eu consigo mudar minhas emoções inconscientes para não definhar? Alterar ou erradicar emoções significaria mudar registros, reações e comportamentos que estão guardados no nosso cérebro arcaico aqui atrás e que estão guardados de forma inconsciente, muito longe do nosso pensamento racional, que ocorre num setor bem diferente do cérebro, no córtex pré-frontal. Isto é muito difícil porque a estrutura do córtex pré-frontal ela é relativamente muito nova na evolução humana. Para que vejam, ela tem no máximo uns 200 mil anos de vida, que é nada na evolução do processo do cérebro humano. Nosso cérebro arcaico, por exemplo, tem na evolução de 200 a 500 milhões de anos. Ou seja, a estrutura arcaica é pelo menos 1000 vezes mais antiga do que nossa mente racional. Isto quer dizer que para que o córtex pré-frontal, nossa mente racional, poder mudar algo estabelecido no nosso cérebro arcaico, é muito difícil. Podemos colocar como exemplo um caso extremo, como seria uma síndrome do pânico, onde não há explicação racional possível que consiga tirar uma pessoa desse estado emocional profundo de pânico, que ocorre no cérebro arcaico. Quando nossas emoções estão muito ativadas, é muito difícil entendê-las ou tentar mudá-las desde nossa mente racional. Do mesmo modo, podemos achar, por exemplo, que não pensamos na nossa própria morte ou que não temos medo da morte, racionalmente falando. Mas o medo inconsciente da morte é um dos mais profundos da vida humana, mesmo que não pensemos sobre isso, que não estemos atentos a isso ou conscientes disso e que não concordemos. Mas nesse mar de notícias sobre morte, é impossível que este medo ancestral não esteja ativado em nós, mesmo que de maneira inconsciente no cérebro arcaico.
O que sim é possível, aliás, muito possível, é começarmos a perceber nossas emoções de maneira consciente. Percebê-las. Percebê-las em nossos comportamentos, em como pensamos, para poder aí sim começar a entender quando se manifestam, como se manifestam, quais são os gatilhos que as disparam, e aos poucos podemos começar a tentar escolher respostas diferentes daquelas automáticas, na forma assim de comportamentos e pensamentos mais sintonizados com o que queremos conscientemente, para assim pararmos aos poucos com aquelas respostas automáticas, ou que possamos, por exemplo, evitar de viver situações que não podemos controlar, pararmos de nos entregar a situações onde terminaremos sendo vítimas, pararmos de ser passageiros de nossos padrões de repetição. Sempre continuaremos a ser impactados por nossas emoções, mas quando somos conscientes delas, nossa transformação fica muito mais fácil. Portanto, não se trata de calar as nossas emoções, ou de fazer de conta que elas não existem, e sim de percebê-las melhor, de ouvi-las, de aprender como funcionam, de evitar os gatilhos que as disparam. Para assim, com mais consciência sobre elas, sobre as nossas emoções inconscientes, poder iniciar o processo de ressignificação de crenças, pensamentos, comportamentos que derivam delas, principalmente aqueles que hoje já não são bons para nós, como quem sabe foram um dia. E sim, ok, mas em vez disso, o que podemos fazer é potencializar pensamentos e comportamentos melhores, que estejam mais ajustados às nossas necessidades atuais. E esse é um processo absolutamente possível e que pode ser muito bem sucedido quando é conduzido com as ferramentas corretas de consciência emocional, com resultados muito significativos e impactantes. Olha, são inúmeros os relatos de casos que eu mesmo tive a oportunidade de acompanhar em todos estes anos em BioFlow. E muitos destes casos eu vou trazer em breve aqui no canal. O que já posso adiantar é que existe algo em comum entre todos esses casos. Foram pessoas que em algum momento de suas vidas sentiram, preste atenção, sentiram que uma certa inquietação estava se instalando, o que poderia se tornar o início de um estado de definhamento. Mas elas perceberam, reagiram e não ficaram paralisadas. Buscaram ajuda profissional, se necessário, para poder ganhar consciência emocional e aprender ferramentas para criar novas abordagens e novos e melhores hábitos de comportamento. E essa é uma das atitudes que faz toda a diferença para sair do estado de definhamento. Porque, na realidade, é muito fácil fugir do que sentimos e não gostamos. Tão fácil é que a grande maioria das pessoas faz. O que ela faz? Busca qualquer distração momentânea para não lidar com o desconforto que é lidar com o que sente. Mas o fato é que, inconscientemente, a gente acaba vivendo dia após dia sob o impacto das emoções, mesmo que não queira senti-las, mesmo que se distraia. E muitas vezes esse é um impacto que nos prejudica. Quem sabe não sempre de forma aguda, assim, com fogos de artifício, mas de forma permanente. E no longo prazo pode nos levar ao definhamento. Porque depois de muito tempo assim, escapando do que nós sentimos, nos tornamos assim, meio que uma personagem de nós mesmos, vivendo uma máscara que esconde a verdade. Ajudou, né, entre aspas, muita gente neste processo de fugir das emoções, ao poder dar, assim, a melhor das desculpas neste momento, que todo mundo aceita, para ficar parado na vida. E sim, é muito grave. Uma tragédia que afeta muitas famílias pelo mundo. Todos perdemos algum conhecido, amigo ou parente, e isso nos faz, consciente ou inconscientemente, sentir medo de que nós ou alguém da nossa família possamos ser os próximos. Então, podemos fazer diferente, aproveitar que esse medo está em nós e utilizar essa situação para conhecer mais sobre ele, sobre como funciona, aprender a lidar melhor com ele. Ou se não, podemos simplesmente olhar para o outro lado, e definhar. Porque olhemos para ele ou não, o medo estará lá, atuando, impactando negativamente a gente. Nós podemos decidir não ouvir a voz interna das nossas emoções, mas ela não pode ser calada, e os resultados, nesse caso, podem ser desastrosos. É melhor ouvi-la, com tudo o que ela tem a dizer, para não continuar no piloto automático, em que só vamos acumulando experiências em quantidade e não em qualidade, apenas repetindo como autômatas os mesmos sucessos e fracassos durante toda a nossa vida, sempre da mesma forma, sem nunca aprender e sem nunca melhorar. Como aumentar a vontade de viver?
Muitos de nós temos pelo menos uma ideia de quanto está sendo difícil manter em alta nosso impulso de viver. Também sabemos o quanto nosso impulso de não viver está sendo alimentado pelo medo da morte e pela tristeza das perdas todo dia, o dia inteiro, por muitos meses. E é muito urgente a necessidade de equilibrarmos essa balança, antes de que nosso impulso de não viver ganhe mais espaço dentro da nossa vida. Antes também de nos anestesiarmos tanto que percamos a oportunidade de aprender mais sobre essas emoções de medo e de tristeza que já existiam dentro de nós, mas que neste momento estão mais visíveis, afloradas, porque estão ativadas. Então é um momento ótimo para a gente poder observá-las. Prestemos muita atenção, verifiquemos sempre se estamos indiferentes a esse desequilíbrio de forças vitais do viver e de não viver dentro de nós, porque facilmente podemos estar nesse estado que Adam Grant define no artigo como estou definhando. Aliás, esse mesmo artigo traz uma revelação muito interessante de uma pesquisa feita pelo sociólogo Corey Keyes, de ficar impressionado com o fato de que muitas pessoas não estavam deprimidas, mas também não estavam prosperando. Essas pessoas são as que terão maior chance de experimentar depressão e transtornos de ansiedade na próxima década. Presta atenção nisso. As pessoas que terão ansiedade e depressão na próxima década são as que estão definhando hoje. Por isso, temos que parar de definhar e viver. Vida é movimento. A vida nunca para, ela vai em frente. Ela acontece a cada minuto em que estamos vivos. O estado de abatimento, a sensação de definhamento, é a antítese do impulso de viver. Ou seja, o definhamento está mais próximo do impulso de não viver. E o mais importante em identificar isto é poder tomar uma atitude que nos permita aprender a lidar com esse estado, para poder sair dele. Tudo que não evolui se deteriora. Pensamentos, relacionamentos, conhecimentos, até nosso estado físico e emocional, se não forem mantidos num fluxo constante de vida, cairão fatalmente na estagnação, se deteriorando pela falta de movimento, de evolução, de vida. Igualzinho como fica um braço ou uma perna depois de 30 dias de gesso. Nossos músculos ficam atrofiados por falta de movimento. E já que estamos sob forte ataque de inúmeros temores, tristezas, emoções de todo tipo, temos que buscar urgentemente como aprender a lidar com estas emoções paralisantes que estão afloradas e que nos levam a definhar. Porque nossa vida é o resultado da qualidade do nosso impulso de viver. Então temos que cuidar dele. E esse impulso de viver é esse impulso de viver que nos faz seguir adiante, que nos mantém em movimento. Isso me faz lembrar de uma frase que correu nas redes sociais há alguns anos, em um contexto bem bonito, assim, de inspiração e motivação. Tinha foto de uns passarinhos, assim, bem novinhos, bem filhotinhos. Eles estavam com medo à beira de um penhasco, E um deles, afinal, se joga no vazio para voar. E a frase era assim: vai com medo mesmo, mas vai. E eu concordo, vai. Mas eu acrescentaria de não se jogar de maneira inconsciente, como escapando do medo, como se anestesiando do medo. E sim, de se jogar conscientemente. Aproveitar esse ato de coragem, o risco você já está correndo, para sentir o medo e aprender cada dia a lidar melhor com ele. O grande perigo de ficar parado, de não se jogar, é que a cada dia, hora ou minuto em que ficarmos inertes, a vida continua. Se estivermos doentes e não fizermos nada, nossa saúde só piorará. Se não trabalhamos, não teremos dinheiro. Se não fizermos exercícios, nosso corpo começará a atrofiar. Se não nos alimentamos, a fome só aumentará. Se não estudamos, nosso conhecimento vai ficando cada vez menor com o tempo. Se não nos mantivermos em constante evolução, o destino implacavelmente nos transformará em ruínas. Vida é movimento e a vida caminha sempre para a frente. Cabe a nós acompanharmos o ritmo, fazendo um pacto conosco mesmos de, todos os dias, alimentar nosso impulso de viver. Do contrário, se nos mantivermos paralisados, nós vamos definhar em vida. Nossa experiência mostra que costumamos buscar dois caminhos quando nos encontramos paralisados ou sem motivação. O primeiro é o escapismo. Buscamos distrações para não nos afogarmos no mar de notícias ruins da pandemia. E hoje é muito fácil escapar do que sentimos. Por exemplo, com as redes sociais. As redes sociais são excelentes aliadas da paralisia, porque ocupam nosso tempo, ocupam nossos pensamentos, tiram nosso foco de nós mesmos e levam, o mais importante de tudo, gente, levam nossa atenção para a vida alheia, para as opiniões alheias, os passeios alheios, a vida alheia.
E assim, cada vez mais, ficamos longe de nós mesmos. Já, se nosso foco se volta assim para nós mesmos, começaremos a perceber nossas emoções, sensações e reações perante cada movimento que estamos fazendo ou não fazendo quando estivermos imóveis na nossa vida. Começaremos a entender cada vez mais como funcionamos, como reagimos e, portanto, iremos aumentando a consciência sobre nós mesmos. E assim abriremos a porta de podermos mudar algo em nós. Porque grande parte das nossas ações e reações diárias acontecem inconscientemente, por meio das emoções inconscientes, dos aprendizados antigos que estão lá no cérebro arcaico e que repetimos até hoje. Se não nos fizermos conscientes de como funcionamos, tudo aquilo se repetirá na nossa vida. Num looping infinito, repetiremos tudo de novo, sempre da mesma maneira. Tudo que foi bom e também tudo que foi ruim das nossas experiências anteriores. A voz das nossas emoções não tem assim uma inteligência super aprimorada e desenvolvida. A voz de nossas emoções apenas repete o que aquela vez lá atrás deu certo. E por isso tende a nos orientar a fazer de novo e de novo o que na história da nossa vida nos fez sobreviver. Ela usa só modelos do passado, de quando não éramos esse nós que somos hoje. Porque quando éramos crianças, por exemplo, não tínhamos o entendimento, os recursos, a capacidade que temos hoje. Quando crianças, éramos dependentes dos nossos pais e muito despreparados em vários sentidos. Há uma série de diferenças entre o nós de hoje e aquele nós lá atrás que as emoções representam. Aquela vozinha só atua dentro daquele mesmo modus operandi do que aconteceu antes. E ela atua como dizendo assim: eu já sei como funciona. Em time que está ganhando não se mexe. O fato é que, quando nos tornamos adultos, a nossa realidade é totalmente diferente desses modelos antigos. E muitas vezes, esses modelos não servem mais. Por isso é muito importante olharmos para nosso comportamento atual e percebermos o quanto ele pode estar dissonante do comportamento que esperávamos de nós, ou que esperaríamos de nós. Mesmo a essa altura da vida, para assim sentar as bases de um processo de mudança, para sair do automático e finalmente viver a vida que queremos. Para quem quer aumentar sua consciência, está tudo servido de bandeja, porque normalmente nosso comportamento, quando observado, pode nos revelar tudo que foi adicionado naquele caldeirão que fomos preparados, o caldeirão da nossa história, onde crescemos. Nesse caldeirão estão tanto as coisas boas quanto as ruins pelas que passamos. Ali estão os nossos valores, nossas crenças, todas as coisas boas que herdamos e também as ruins que vivenciamos desde crianças. Seja com nossos pais, seja com a sociedade e com quem for. Nesse caldeirão estão todas as nossas emoções. O que nos tornamos hoje é o resultado dessa receita, do que está no caldeirão. E cabe a nós, à luz da nossa consciência, da nossa capacidade e recursos de hoje, identificar quais ingredientes estão predominando nessa receita e reforçar os sabores que queremos. E se algo não estiver ao nosso gosto, pensar o que podemos fazer para equilibrar essa receita. Lembrando sempre, esses ingredientes que percebemos no caldeirão já estavam lá. Já foram adicionados ao caldeirão antes, portanto não será possível tirá-los tão facilmente, mas sempre é possível buscar o equilíbrio adicionando novos ingredientes e temperos para que a receita fique saborosa e possamos degustá-la com prazer. Só dou uma pista antes de continuar. Os nossos padrões bons que nos impulsionam a viver e evoluir, eles são a chave para uma visão de futuro com um propósito maior. Os padrões bons, aqueles que nos dão prazer, estão profundamente conectados com nossos valores, com nossa missão nesta vida e com nossa felicidade. Então lembremos de novo do artigo do New York Times. As pessoas que mergulharam mais profundamente em seus projetos conseguiram evitar o definhamento. E por que eu deveria parar de definhar? Uau, que pergunta, né? Estamos em um momento crucial para poder reverter essas tendências ao definhamento. Porque apesar de ser algo coletivo e em escala mundial, infelizmente não haverá uma vacina para definhamento. Cada um será o responsável por buscar a sua própria cura. O que não é um problema insolúvel, porque o remédio que cada um de nós precisa está dentro de nós mesmos. E o tratamento também, ele já é conhecido, seja com ajuda terapêutica ou não. Sair do comportamento automático e entender cada dia mais meus mecanismos inconscientes é algo que eu posso fazer. Se você está se sentindo definhando, tenho pelo menos assim uma boa notícia para você. Você está sentindo algo.
seu inconsciente está te chamando para a ação, para que você tome alguma atitude que reverta esse quadro em que o impulso de não viver pode estar tentando ganhar do impulso de viver. Esta percepção é fundamental, é importantíssima para que você possa virar esse jogo, mas precisa começar já. Focar todos os dias, assim, um pouco mais, naquilo em que você sabe que você é bom. Aquilo que te faz feliz. Aquilo que você faz com muita facilidade. Mesmo que para os outros possa parecer difícil, você tem que focar naquilo que dá alegria e prazer. Você é aquela pessoa que os amigos procuram quando estão precisando desabafar. Então, liga para aquele amigo que você sabe que está com dificuldade, pergunta como estão as coisas. Põe para agir essa parte sua que te faz feliz. Você sabe fazer cachecóis bem macios? Faça um para você agora que o frio está chegando. Faça, de repente, um para algum morador de rua. Pequenas atitudes como estas podem fazer muito bem, tanto a você quanto ao mundo. Só você sabe aquilo que você faz muito bem e também aquilo que te faz bem. Se sabemos de algo que fazemos bem feito, com certeza é porque fazemos esse algo com amor, o que eleva a nossa vibração interna e nosso impulso de viver. Nossa missão é cada vez mais nos dedicarmos com mais afinco a estas atividades que nos fazem bem. Elas nos trazem algo muito importante nestes tempos de definhamento. Elas nos mantêm no fluxo da vida. Nos mantêm exercitando algo em que lá no íntimo sabemos que somos bons e que envolve nosso amor, portanto nos faz bem e faz bem aos outros. Sabemos que essa habilidade, por mais que nos pareça pequena, também nos distingue, também nos faz únicos. Somos bons naquilo e nos faz bem fazer aquilo. Por isso, não podemos perder tempo. Temos que fazer agora mesmo. Se possível, um pouquinho mais todos os dias. E sejamos muito conscientes da sensação que fazer aquilo nos traz. Seja bom ou seja ruim, mas aprendamos sobre isso. Se você é bom naquilo e você sabe disso, é porque está no repertório das suas memórias prazerosas, das suas boas experiências, daquelas que dão vontade de viver. É bem possível que seja ali, naquilo em que você é muito bom, que está a voz da sua mensagem para o mundo. Aquilo em que você pode fazer a diferença na vida das pessoas. Aquilo em que você pode, de repente, fazer a diferença para o mundo. E todos temos essa habilidade de uma forma particular e única. A isso costuma-se dar o nome de propósito de vida. O propósito de vida é esse impulso singular que incentiva a cada um de nós de uma forma diferente, mas sempre vibrante, sempre cheia de vida. Só não podemos deixar que este propósito fique sufocado pelos nossos comportamentos automáticos de resposta. O caminho mais certeiro para encontrar essa chama interna, que é o propósito de vida, aquela chama que faz a gente acordar todos os dias com alegria, é mapear tudo aquilo que nos deixa vivos, dar mais foco nisso, ao mesmo tempo que aprendemos a lidar cada dia melhor com o medo e a tristeza que estão ativados pelo bombardeio de notícias ruins todos os dias. Se não tivermos essa consciência, ficaremos paralisados. Nosso foco teria que estar em viver, em produzir vida, e não apenas em achar que fugindo estaremos protegidos, enquanto ficamos inertes e paralisados, de alguma maneira, esperando o fim da vida chegar. Manter-se no fluxo da vida é o que nos impede de definhar, como bem revela o artigo do New York Times, que me inspirou a gravar esta aula. Estar em conexão com essa chama interna, o impulso de viver, nos traz a maravilhosa sensação de não estarmos sozinhos, nunca. Para chegar neste ponto, precisamos arregaçar as mangas e organizar a nossa casa. Quando arrumamos a nossa casa interior, passeamos por ela com prazer e alegria, sentindo um calor no coração, curtindo com prazer e uma certa sensação de que ali nesse lugar viveremos bem para sempre. Viveremos sempre acompanhados daquela chama que não apenas nos aquece, mas também ilumina nossos dias e de todos os que nos rodeiam. Esta chama, que é nosso propósito de vida, nos acompanha em todos os momentos. Esta chama não depende de nenhum fator externo para existir. Apenas precisamos descobri-la dentro de nós e levá-la ao mundo. É isso, espero que você tenha gostado, deixe seu like e nos vemos na próxima aula. Um abraço.